quarta-feira é feriado, por incrível que pareça. E foi até providencial ter marcado essa aula hoje, porque caso nós não marcássemos, né, seria bem complicado. Mas essa aula estava até prevista lá no calendário. Eu vi lá no calendário, está previsto exatamente porque quarta é feriado, eu teria que dar aula na semana. Hoje nós começaremos a falar sobre eletroanalítica. Ontem eu gravei uma aula assíncrona de introdução à eletroanalítica e potenciometria. Fiquei mais 2 horas, praticamente 2 horas e pouco gravando, mas fiz alguns testes antes. E, infelizmente, não postei para vocês, por quê? Eu vou ter que fazer isso hoje. Porque eu tinha 2 materiais, né, em PowerPoint. Um de introdução à eletroquímica e eletroanalítica, e outros especificamente sobre potenciometria. Então, sabe, assim, às vezes eu pego para gravar a tela inteira, né, no Zoom. Eu usei Zoom. Eu tenho que gravar mais que o Zoom, que é mais fácil, mais simples. Eu posso gravar a tela inteira ou uma pasta. Só que eu decidi ontem gravar a pasta PowerPoint. E aí gravou normal, só que depois eu troquei para um novo arquivo PowerPoint, que é potenciometria. Então, todo o material de potenciometria, praticamente 1 hora de fala, só tem a fala, e ficou parado no último slide da primeira apresentação, entendeu? Conclusão, aí não pude postar, porque não tem sentido a pessoa ficar ouvindo eu explicando coisas sem mostrar os desenhos, né, e os textos. Então, vou ter que refazer o processo hoje. Já era tarde ontem, já era 11 da noite, por aí eu não, sabe a coisa? Eu não vou deixar para fazer hoje à noite. Então, hoje, ao final do dia, eu tento postar para vocês, vocês vão ter aí essa semana e a outra semana para dar uma estudada em introdução em eletroquímica, eletroanalítica e potenciometria. Tudo bem? Hoje também, à noite, eu vou postar uma lista de exercícios sobre esse assunto, para vocês já começarem a tentar fazer. Eu não sei se no cronograma está previsto eu já fazer uma avaliação assíncrona, eu tenho que ver lá. Mas depois eu vejo isso, porque vocês teriam, então, mais de uma semana a partir de hoje para tentar fazer esse exercício. Então, nós teremos 1 hora e 40 minutos de aula a partir de agora, para explicar rapidamente os principais tópicos de eletroquímica e potenciometria. Vocês já estudaram esse assunto eletroquímica lá em Química Geral, e creio também em qualitativa, né? Em qualitativa, vocês estudaram equilíbrio de ácido-base, oxidação, não é isso? E complexação e precipitação. Então, certamente já tem uma noção lá também de oxidação em qualitativa. Além disso, também eu acho em físico-química e lógica em geral, lá atrás. Certo? Eletroquímica não é novidade para vocês, não, né? Todo mundo já viu em algum momento da vida esse assunto, né? Sim. Certo. O material que eu postei semana passada, sei lá, esses dias atrás, o material que a Rosângela prontificou fazer. Alguém deu olhadinha naquele material? Professor, não sei se o senhor viu, mas ontem eu fui assistir, e aí quando a gente clica no link, eu até comentei lá, ele dá para uma sala que fala que não existe. Daí a gente não consegue abrir o link. Mas quando eu joguei, eu copiei aquele link lá, eu fiz um teste lá na minha plataforma, né, como atividade, né, coloquei lá para vocês, ele abriu. Por que eu abri e vocês não conseguiram abrir? Porque eu sou o titular da conta, alguma coisa assim? Não sei, mas aí quando a gente clica, vai... Talvez eu vou ter que... para você ver. Porque eu também tentei abrir e apareceu turma não encontrada. Sim, eu também. Até tentei trocar, mas não dá. Tá, eu vou tentar, então, ver como fazer isso junto com a Rosângela. Pior dos casos, eu vou ter que baixar isso e jogar lá no YouTube, né? E aí pegar o link do meu canal do YouTube para colocar lá, como eu sempre faço, entendeu? Sim. Eu tenho que fazer isso, que dá mais trabalho, né? Porque cada vídeo que você coloca no YouTube gasta no mínimo 1 hora, né? Para fazer upload. Tá. Olha bem, mas eu creio que vocês vão perder muita coisa lá, não, porque aquele material da Rosângela é extremamente introdutório, explicando como balancear a equação de oxidação, entendeu? Explicando assim,
princípios básicos, pilha Daniel, né, oxidante, redutor. Então, assim, eu acho que está a nível de química geral aquilo lá, entendeu? Bem básico. É o fundamento inicial de eletroquímica, né, de parte de eletroanalítica. Tudo bem? Então, eu tenho um material aqui que também não é o mais completo. Falar nisso, eu tinha até mais material mais completo, mas não sei, é tanto tempo, passa e esquece. Vamos, então, apresentar então, o material que eu tenho, e eu vou tentar ser relativamente rápido para poder caber dois, tá vendo aqui, ó, tem dois PowerPoint para ser apresentado, um de introdução à eletroquímica, ou eletroanalítica, e outro de potenciometria. Então, vamos ver o que a gente consegue explorar aí. Vamos começar, então, com introdução à eletroquímica, ok? Então, a partir de agora, eu vou abrir a tela inteira, tá bom? E qualquer dúvida, vocês me perguntam por voz mesmo, porque eu não vou ver mais aqui o chat. Tudo bem. Vocês estão vendo, então? Tudo certo aí? Sim, tá tudo certo. Tudo certo, tela cheia. Ok, vamos lá. Tá, certinho. A eletroquímica é a área, né, da química que envolve as propriedades, né, elétricas, envolve, assim, as relações de compostos químicos com eletricidade, mais ou menos isso. Existe a eletroquímica, pessoal, na indústria, é muito utilizado, né, para, por exemplo, criação de novos compostos, né, manufatura de compostos. Então, você tem indústria eletroquímica, exemplo da antiga Canex, que agora é Chemtrade, que fica ao lado da Fibria, a antiga era Crocelosa, lá em Barra do Riacho. Lá é uma indústria eletroquímica, eles produzem, a partir de salmoura, né, diversos compostos químicos, né, utilizados tanto na indústria da celulose, para clarificação da celulose, limpeza, branqueamento da celulose, mas diversas indústrias, inclusive, dentro de casa você tem a água sanitária, que é produzida por processos eletroquímicos, né, e o peróxido de hidrogênio também. Então, é uma indústria de extrema importância. Lá você está estudando reações químicas, processo eletroquímico. Na eletroquímica também, você estuda pilhas, né, geradores, né, você estuda processos eletrolíticos para, por exemplo, fazer galvanização, né, douragem, prateação de peças metálicas, para poder fazer aluminização, proteção catódica, anódica, né, de peças metálicas industriais. Então, é uma área extremamente copiosa, gigantesca, né, bem aplicável. O que a gente vai estudar aqui é com foco na analítica. Então, a gente vai falar de eletroanalítica, beleza? Porque a parte da química analítica envolve métodos, né, envolvendo corrente elétrica, potencial elétrico, né, por exemplo, a resistência, impedância, todas as características, capacitância, todas as características elétricas que você estuda em eletricidade, em curso eletrônica, né, muitas dessas propriedades elétricas vão ser utilizadas para obter informações de um meio reacional, né, de um meio químico. Então, essa é a técnica eletroanalítica. Eu vou fazer o seguinte, fazer uma inversão aqui, não sei porque. Eu vou pegar lá o último slide, que ele mostra. Estão vendo esse slide aqui? Esse é o último slide. Ele saiu do modo de apresentação completa. Só para você ter um panorama de alguns métodos. Isso é um livro, se não me engano, do Skug, de mais de 10, 20 anos atrás. Então, esse aqui é apenas um glossário, assim, um quadro que mostra alguns principais métodos eletroanalíticos, mas existem vários outros, tá bom? Principalmente atualmente, com as tecnologias vindo aí, tem outros métodos que eu também não conheço, não sou dessa área. A minha área é espectroanalítica, absorção atômica, forno, grafite, chama, ICP-OS, conheço alguma coisa de CPMS, mas essa não é a minha área de formação acadêmica, seja no mestrado, doutorado. Lógico, no doutorado fiz outras coisas também, outras técnicas analíticas. Mas aqui no departamento de Química só tem o professor Rafael, que eu saiba, e o professor Marcos também, que ele é físico-químico, também mexe com um pouco de eletroanalítica, né, e outros parâmetros para ver questão de corrosão, pilha, e outras questões ligadas mais à físico-química. Eu conheço essas técnicas mais enquanto professor, né, para dar aula, né, e tem na apostila prática de análise instrumental, eu criei vários métodos, isso é mais de uma década e meia atrás, para poder utilizar os equipamentos do laboratório, né, principalmente a potenciometria, que é mais utilizada.
Então, eu queria que vocês entendessem um panorama geral dos métodos eletroanalíticos mais clássicos, ok? Não esqueça que aqui tem outros métodos que não estão sendo avaliados, para vocês entenderem, então, essa miríade, né, essa diversidade de métodos eletroanalíticos. Da minha forma, também tem uma diversidade muito grande de métodos espectroanalíticos. Fora outros métodos que não envolvem nem óptico, nem luz, nem corrente elétrica, tem outros métodos que envolvem outras interações, né, com a matéria, outras propriedades físicas. Exemplo de fluorescência raio-x, de fotometria, termogravimetria, MEV, microscopia eletrovarredura, aí tem técnica de infravermelho, de Raman, tem várias técnicas, né, para obter informações sobre a estrutura da matéria, sobre a composição da matéria, como também a quantificação, né, de analíticos na matéria, ou seja, você vai quantificar, né, diversos métodos. Então, os métodos podem ser qualitativos e quantitativos, ou qual e quant, né, ao mesmo tempo. Então, você, historicamente, dividiu os métodos eletroanalíticos por dois tipos de métodos. Os métodos interfaciais e os métodos, né, completos, totais. Buck, em inglês, né, Buck methods, seria métodos do todo da solução, né? O único método clássico que se tem, né? Por exemplo, quando você faz o índice de refração, é um índice de refração daquela amostra, de todos os componentes da sua solução que vão gerar no final o índice de refração. A temperatura é uma medida global da matéria, né? E assim vai, né? O índice de refração, a densidade também é uma medida global da matéria. Você não faz a densidade do composto 1 dissolvido, o composto 2 dissolvido. Não tem sentido. Você faz a densidade como uma propriedade física média daquele corpo variando. Mesma coisa com condutividade, né? A condutividade, vocês sabem que é a capacidade de conduzir íons em solução, que a condutividade é o inverso da resistividade. Vocês lembram, então, que lei de Ohm, voltagem é RI, resistência vezes corrente, corrente vezes resistência. Lei de Ohm. Potência é VI, potência é voltagem vezes corrente. E a resistência, o inverso da resistência é condutância. Então, se você fala de ohms na resistência, antigamente falava, então, do inverso de ohm, que é mho. Literalmente, escrevia mho. Ohms é O-H-M, mho é M-H-O. Só que não se usa mais há muito tempo mho. A unidade no sistema internacional para a condutância é Siemens. Então, se você tem agora a resistência específica, é uma resistência para um elemento de área, um cubo, por exemplo, de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Um cubo de lado de 1 centímetro. Você tem 1 centímetro cúbico de volume e uma área de ambos faces do cubo de 1 centímetro quadrado. Então, quando você define esse volume, né? Se você faz um sistema com duas placas, por exemplo, de platina, de 1 centímetro quadrado, com a distância de 1 centímetro, você tem a constante de célula aí de 1 centímetro a menos 1. Né? Seria a constante de célula. Né? Quando você, então, pega a condutividade, a condutância daquele meio, né? Nessa célula unitária, você vai chamar isso de condutividade, pois é a condutividade específica, né? Para normalizada a um cubo de 1 centímetro, né? Ou seja, cujas faces seriam 1 centímetro quadrado por 1 centímetro quadrado, e a distância entre essas duas faces quadradas seria de 1 centímetro. E o volume final, 1 centímetro cúbico. Tá? Então, a condutividade nada mais é que a condutância específica. Da mesma forma que a resistividade, é também a resistência específica. Então, cada material tem uma condutividade. Ela é intrínseca a um volume de 1 centímetro cúbico, por exemplo. Ok? É normalizada a um volume fixo. A resistência varia com a distância do elemento, né? Por exemplo, você tem 1 metro de cobre, vamos supor que deu 1 ohm de resistência. 2 metros de cobre vai dar 2 ohms de resistência. 3 metros de cobre, 3 ohms de resistência. Aí, nesse caso, a resistência é uma grandeza extensiva. Ela depende da extensão da matéria. Mas, se você normaliza ela, qual é a resistência por 1 centímetro, aí você tem um valor lá que é tabelado no handbook, aquilo ali vai ser chamado de resistividade. No caso do composto sólido, cobre, ela é invariável, ela é um valor fixado, né, porque ela é sólido.
Ok? Sólido, a concentração é única. Varia um pouco a temperatura, essa resistividade, né? Porque, lógico, se você aumenta a temperatura, você pode diminuir, né, essa capacidade de conduzir, né? É tanto que os materiais semicondutores têm que abaixar bastante a temperatura, com nitrogênio líquido, por exemplo, para aumentar a condutividade e diminuir a resistência. Está bem claro isso? Então, voltando. No caso de um sólido, a resistividade é tabelada, depende, né, vai depender apenas do elemento, se é cobre, se é alumínio, né, se é ferro, cada um tem sua resistividade dada, ou mutatis mutantes, a condutividade já é conhecida para uma dada temperatura, por exemplo, em 5 graus centígrados. Contudo, para soluções aquosas, né, essa condutividade ou a resistividade, que ambos uma em vez da outra, depende da concentração, né, das espécies dissolvidas, beleza? E vai depender também até dos outros espécies, além do analito de interesse. Ou seja, é um conjunto de íons que estão aí presentes. Quanto mais concentrado, né, essa quantidade de íons, quanto mais íons você tiver, mais conduz. É óbvio, né? Você tem mais portador de carga. Ok? Então, nesse caso, a condutividade e a resistividade é função da concentração, né? Tá bem claro isso? E aí você tem, então, esse parâmetro variável com a concentração. Então, a condutimetria é uma técnica que mede a condutância, a condutividade de soluções, beleza? E aí, eu não vou entrar em detalhes, existe um negócio chamado condutância equivalente, né? A condutância equivalente, por exemplo, ele varia em função da diluição e aumenta à medida que você mais dilui, porque a condutância equivalente é como se fosse uma autonormalizada quantidade de carga, ou seja, qual é a condutividade para 1 mol de carga, né? Você sempre normaliza para um certo valor de normalidade ou de mol de carga, né? Simplesmente você só dilui a sua solução, mas mantendo sempre o número de carga. Como faz isso? Pegando volume maior, né? Como fosse mais ou menos isso. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Eu, quando falo sobre a teoria de atração interiônica, lá em qualitativo, se vocês tivessem sido meus alunos de qualitativo, certamente vocês teriam aprendido lá naquela época já todos esses conceitos de condutância equivalência, força iônica, bem explicado, porque todos esses conceitos adviram lá da teoria de atração interiônica, né, desenvolvido por Haeckel, né, Debye Haeckel, né, em 1920 e pouco, né, que é a teoria de atração interiônica, em 1923. Depois até ganhou o prêmio Nobel, né, com esse estudo. E gerou-se o conceito de força iônica. Você sabe o que é força iônica? Hein, pessoal? Professor, eu já vou falar. Eu quando dou aula qualitativa, antes de entrar em equilíbrio aço-base, a gente explica as 2 primeiras semanas muito bem sobre a questão de força iônica, equação de Debye-Haeckel, atividade, quais são os fatores que afetam a atividade, né? Então, eu acho que é de suma importância, quem já esqueceu ou não estudou, dá uma estudada nisso. Ai, meu Deus, não acredito. O quê? Ai, meu Deus, estou ferrado. Pessoal, deixa eu pensar como eu faço. Ixi, agora deu zebra. Meu Deus, não podia ter. Pessoal, estou com um problema sério. Professor, você não está com carregador aí, não? Não, esse é o problema. Eu não trouxe carregador. Sabe por quê? Porque esse computador ele tem autonomia de 3 horas. E só se a bateria está ficando viciada. Eu não sabia disso. E eu estava bem carregado. Pelo menos deveria ter carregada. O que eu fiz, meu Deus? Estou ferrado. Só se for agora, como que eu vou fazer? Pior que o único jeito é eu ir lá para a minha sala, continuar lá na minha sala, porque lá tem esse software, né? Será que eu consigo abrir aqui? Eu tenho computador com internet aqui, mas não tem câmera. Como vai fazer? Faz pensar. Eu vou ter que ir lá para minha sala, correndo. Tá, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Câmera, né? Oi. Se cair a internet, vocês vão me dar 5 minutos, tá? Vocês voltam, fica aí que eu vou ter que abrir lá na minha sala, tá bom? Tá bom, professor. Ou eu não tenho, deixa eu ver. Se eu conseguisse um carregador, quem sabe eu tenho aqui de um outro notebook, dê certo, hein? Eu não sei se eu posso... Deixa eu ver se é meio padrão. Geralmente é 18 volts, só um segundinho.
Geralmente esses carregadores são universais, né? Mas eu tenho medo de colocar aqui, acabou que estragar meu notebook. Só um segundo.
desligar meu microfone. Alô, agora estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Tá, então vou desligar aqui, vamos continuar. Pessoal, eu tive problema sério aqui de ligar esse computador, demorou pelo menos 5 minutos para entrar o computador, mas está começando a chover aqui na UFS, eu vim com todo o material, tive que trazer o condensador, porque está meio abandonada aqui a minha sala, eu tenho que ficar muito no laboratório de Química Analítica, e o Guilherme saiu, né? Eu tô aqui ainda. Tá, eu não tenho foto sua, tá certo. Deixa eu falar uma coisa, eu estava conversando com a Manuela, da possibilidade de a gente ter essa aula, a gente pode ter até um pouquinho agora, mas há a possibilidade, na quarta-feira, a gente continuar tendo essa aula, já que teve esse prejuízo aí de quase 1 hora que eu parei, entendeu? Perdi 1 hora, né, desde o início lá. Não, 1 hora não, uns 40 minutos perdi. Existe possibilidade, porque quarta-feira todo mundo está em casa, ninguém está viajando pela pandemia, entendeu? Então, para mim, é um dia normal, para mim não existe feriado, entendeu? Assim, se eu quero trabalhar, eu continuo trabalhando, não é impedimento, né? A gente pode até começar alguma coisa agora, mas não vai dar tempo a gente abordar a potenciometria. A gente poderia agora falar, então, só dessa introdução de eletroanalítica e na quarta-feira falar de potenciometria? Hein, pessoal? Oi, queria saber a opinião de vocês. Quem pode, quem não poderia, por algum motivo, pessoal? Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ei, professor, a gente pensou em fazer outro dia, além da quarta, sem ser na quarta. Por quê? A gente Quartos vão pode viajar? repor segunda que vem. Quartos vão viajar? Não, eu não. Mas aí, se a gente fizesse semana que vem, segunda e quarta, não ia ser bom, não? Que aí ia ficar na mesma semana também. Certo. Deixa eu ver aqui. Vocês estão com o calendário aberto aí? Deixa eu abrir o calendário aqui. Eu vou ter que colocar um SSD nesse computador, está meio lento. Meu notebook tem um SSD rápido, 7 segundos para abrir, mas aqui demorou muitos minutos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que entrar aqui no salão, né? Só um segundinho, vou ver o cronograma. Ensino. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Não, eu não abri ainda para dar aula, não, né? Está aberto. Não, ainda não. Tá, então rapidinho eu vou abrir. Só não tinha análise experimental. Só vou ver o cronograma, só um segundo. Atividade, assim, com a aula, aquele programa, plano de ensino, turma 2. Hoje é dia 19/4. Eu cliquei aqui até para abrir um Word, tá meio lento esse meio, para clicar outra vez. Tá, entrou. Está demorando, mas entrou. Vamos lá. Nós estamos no dia... Que dia hoje é? 16? 19. 19 de abril. Hoje, na verdade, a gente era para estar falando de potenciometria, que era meu intento, né? No dia 26 e 28, está escrito aqui como culometria. O que eu posso fazer é realmente pegar a segunda-feira próxima, falar de potenciometria e completo, tá? E teria que ser de 1 hora às 3 mesmo, na segunda. E na quarta, de 1 às 3, falar de culometria. Aí tudo bem, a gente consegue. Tá, e hoje, então, eu só vou falar de introdução eletroanalítica, tá bom? Um pouquinho. Tudo bem, então. Eu vou gravar a aula hoje à noite e coloco lá para postar para vocês. Inclusive, vou resolver o problema lá das aulas da Rosângela, tá bom? Tá bom, professor. Não vou perder mais tempo, não. Então, vou sair daqui. Eu vou ter que abrir aqui, então, a aula, apresentar agora, tela inteira. Ok. Compartilhar. Ocultar. Compartilhou a tela aí? Não, acho que não é possível compartilhar essa tela. Eu ponho um erro. Por quê? Opa. Por quê? Peraí, deixa eu pegar aqui uma coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. Aula, prova, expressão TIM, arte, análise mental. Não, aqui não. Quero áudio aí. Eletroanalítica. Introdução eletroanalítica. Tá, estou abrindo aqui a pasta de eletroanalítica, acabei de abrir. Vou reduzir ela aqui para caber aqui do lado. Opa, peraí. Oh, meu Deus, peraí, o que é isso? Acho que eu saí. Só não tinha, deu algum tilt aqui, peraí. Tá, aqui tá vocês aqui. Cadê agora
Aqui, eletroanalítica. E por que não está? Quando eu clico aqui, aí, agora foi. Beleza, aqui eu vou colocar chat aqui do lado, beleza. Tá. Puxa sala para cá. Vocês não estão vendo a tela não, né, do eletroanalítica? Não, professor. Bom, vamos tentar compartilhar outra vez, apresentar agora. Apresentar agora, peraí. Uma tela inteira, eu vou tentar a tela inteira. Cliquei aqui, tela inteira, compartilhar. Agora tá Agora foi, professor. Tá. Então agora eu posso ocultar. Já coloquei para gravar. Você falou que está gravando, né? Tá gravando, ok. Sim, tá gravando. Então agora eu tenho que buscar aqui. Isso aqui, agora está entrando aqui? Entrou a aula de eletroanalítica? Sim. Tá, deixa eu ver se o pad aqui está funcionando. Eu liguei aqui ele. Opa, peraí. Não, peraí. Deixa eu colocar lá na memória apresentação. Estão vendo agora ampliado aí? Sim, professor. Tá, agora vamos ver se não está funcionando o meu padzinho por aí. Tá sim. Só que ele. E aí está ao contrário. Eu ando para cá, ele anda para o contrário. Eu teria que configurar aqui o. Ai. Olha aqui, quando eu vou para a esquerda, ele vai para a direita. Puxa, eu teria que configurar isso aqui também. Peraí. Escape. Quer manter suas anotações? Descartar. Eu teria que configurar aqui o pad para trabalho do Windows Ink. Só se eu fizer qualquer coisa, o whiteboard. Vocês estão abrindo o whiteboard aí, não tá? Deixa eu ver. Ficou tudo azul para você? Ficou? Tá. Porque talvez eu vou fazer alguma anotação. Que coisa doida. Eu vou para a direita e está indo para a esquerda. Olha aqui. Eu estou indo para a direita e está indo para a esquerda. Eu teria que escrever ao inverso. Impossível fazer isso. Puta que pariu. O que dá ficar para... Clique aqui para mais 4 comunicação. Sai fora. Porque senão essa ponta era a cor, sai fora. Cadê? Tá doidão. Cadê? Eu sei que eu configurava isso aqui. Eu tenho um programa. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Deixa eu ver se ele está aqui. É no programa do próprio... Aqui, isso aqui, ó, tablet. Mais uns segundinhos, vamos ver se vai funcionar. Meu Deus, o Edmar apareceu hoje. Alguma possibilidade de dar errado, vai dar. Meu Deus, vamos lá. YouTube. Table. Tá vendo? Tá muito lento, meu amigo. Não tá nem conseguindo abrir uma coisa, um software básico desse. Mas já estava aqui, na verdade estava aqui embaixo. A caneta digital. Mas ele está tudo doido, está ao contrário. Por algum motivo está ao contrário. Eu entro para um lado e vai para outro. Eu vou para a direita e vai para a esquerda. O que está acontecendo? Enable Ink. Perde pressão, caneta digital. Botão direito do rato, tal, do mouse, eficaz. O que é isso? Enable Ink tal. Enable Ink. Não sei o que está acontecendo. Está indo ao contrário. Juro que não sei o que está acontecendo. Nunca aconteceu isso, viu? Está tudo ao contrário. Eu ando para um lado e vai para o outro. Girar 0 graus. Girar 180 graus. Não. Está chovendo aí, não? 270 graus. Aqui começou já. Área total, descampo, privilégio. Então, vamos fazer o seguinte, eu não sei o que está acontecendo também aqui no meu pad aqui, não sei. Então, esquece, eu não vou usar caneta, não. Deixa para a próxima feita fazer exercício, tá bom? Vamos, então, só falar sobre isso aqui mesmo. Tá, eu deixei isso aqui, vou deixar, então, aqui. Vou colocar
Ok, vocês estão vendo a tela aí? Sim, sim. Então vamos falar meia hora de aula só usando o mouse, tá bom? Não tem como escrever nada, porque a coisa está tudo ao contrário. Eu vou para a direita e está indo para a esquerda, é terrível, mas está ao contrário, não sei por que motivo. Pessoal, então os métodos eletroanalíticos, como eu falei, são baseados em propriedades físicas, né, elétricas, seja corrente, resistência, diferente potencial, né, e algumas outras também, impedância. Ok? Então, existe um número aí de métodos eletroanalíticos. Uma vantagem desses métodos que geralmente são mais baratos que os métodos espectroanalíticos, né? Eles têm, como a parte eletrônica, em geral, é mais barato que a parte óptica, então acaba sendo métodos bem mais baratos do que os espectroanalíticos. E tem também uma certa seletividade, porque é possível você usar esses métodos para fazer especiação química, principalmente moléculas orgânicas, né? É diferente daqueles métodos que nós estudamos lá, por exemplo, atômicos, né? Por exemplo, parte de espectrometria atômica, que ela é elementar, ela analisa o elemento como um todo, né? Todas as espécies de ferro, não interessa ferro 2, ferro 3, é um ferro ligado a uma molécula orgânica. Se porventura você colocar na observação atômica, você vai ter um sinal total de ferro. Ok? E também na espectrofotometria UV visível, ou a própria espectrofluorimetria, muitas vezes ele não consegue também distinguir fases diferentes, por exemplo, ferro 2 e ferro 3, exceto se você usar agente mascarante para separar, né, um complexo de ferro 2, é o caso lá do ortofentrolina, que complexo ferro 2, e não com ferro 3. Então, você consegue também fazer algumas especiações em alguns métodos espectrofotométricos, tanto para moléculas orgânicas como moléculas inorgânicas. Mas, em geral, né, aqueles métodos espectroanalíticos, principalmente os de absorção atômica, de emissão óptica atômica ou absorção atômica, eles não são seletivos. Assim, eles são seletivos para aquela espécie, para o componente, mas não para espécies diferenciadas deles, né? Se você for fazer uma análise de mercúrio lá numa absorção atômica, você vai ter mercúrio total, você não vai conseguir diferenciar o mercúrio 2+, do metilmercúrio, nem do dimetilmercúrio. Tudo que chegar lá na chão vai ser decomposto, gerando átomo de mercúrio, né, no final, né, e vai te dar a concentração total de mercúrio. Está bem claro isso? Então, alguns métodos eletroanalíticos conseguem fazer especiação química, já que eles conseguem avaliar apenas aquela espécie de carga 2, de carga 3, ou então espécies complexadas com compostos orgânicos, e assim em diante. E aí a instrumentação é barata. Então, vamos relembrar aqui diferença em isolantes e condutores. Vocês estudam isso lá no ensino médio, né, e também em física. Só para lembrar, isolantes são aquelas, não está falando, eles têm uma péssima, né, capacidade de condução elétrica, okay? Então você usa um sapato, se você colocar o dedo lá no tomar, não vai sentir nada, né, porque o sapato se torna um isolante, ou seja, borracha, tem vários materiais, madeira, né, cerâmicas, muitos desses materiais, eles podem ser, então, isolantes, vidro também, pois eles têm uma alta resistividade associada à matéria, né, que é composto. Diferentes condutores. Os condutores têm alta condutividade, né? Eu estou falando agora em específico, lembrar que tem resistividade e condutividade, ela é específica, né? Dado, no caso para sólido, basta a temperatura. No caso para líquido, você teria que também dizer qual é a concentração social daquela resistividade, já que nós falamos que varia, né, em função da concentração. Quanto mais cargas, né, portador de carga você tiver no seu sistema aquoso, maior vai ser a condutância e a condutividade, beleza? E, por consequência, menor será a resistência e menor a resistividade. Lembrar que resistência é o inverso da condutância e condutividade é o inverso da resistividade. Então, as soluções iônicas, né, chamadas soluções eletrolíticas, né, e alguns cristais, eles têm um comportamento mais iônico, assim, uma transferência, uma migração de íons na solução. Né? E alguns compostos eletrônicos, condutores, né, são os metais, né, óculos, né, polímetros condutores,
você pode, nele ali, você tem uma transferência de elétrons, não é mais de íons, é elétrons, tá bom? Então, a diferença dos eletrônicos dos iônicos é que os eletrônicos você tem uma migração, né, condutância de elétrons sobre um metal, né? Você tem aquela teoria de banda de valência, né? Você tem, no caso metal, você tem elétrons deslocalizados, né? Você tem elétrons que não pertencem especificamente àquele átomo, né? Como eles têm, vamos dizer, um potencial, né, de excitação, ou de... O elétron, na ligação metálica, se estuda lá na orgânica, ele está numa banda de valência que basta uma pequena energia para tirar ele, para fazer a migração desses elétrons, né? Eles não estão estritamente presos, né, como uma ligação covalente num isolante. Então, moléculas apolares, que têm as ligações covalentes, geralmente esses elétrons estão muito presos, né, dentro da nuvem atômica, né, do lado do átomo, dentro da nuvem eletrônica dentro do átomo, e não é fácil retirá-los, né? De uma maneira que a condutância desses materiais é muito baixa. São chamados isolantes, tá bom? Vocês certamente já estudaram a diferença desses tipos de ligações, né? Iônica, ligação em metais, ligações sigma, pi, isso é inorgânico, não é isso? Sim ou não? Já estudamos sim, professor. Sim, ligação metálica vocês já estudaram também, né? Então, esses metais, óxido inorgânico, polímeros, condutores, tal, né? Eles têm, então, um caráter mais de migração eletrônica mesmo, de elétrons, né? Num fio, no próprio meio, e você tem aquelas soluções iônicas, né? Ou até mesmo cristais dopados, que você considera, por exemplo, deslocamento de cargas, né? Elétrico para um lado e vacância para o outro lado. Né? Tá bom? Então, já é uma abordagem também de como se fosse íons, né? Sendo... assim, migrando, né? Saindo de um lugar para outro. O conceito também de corrente elétrica, você sabe de vocês, corrente elétrica é a taxa de variação de carga sobre o tempo. Okay? Então, se você pensa assim, num certo tempo maior, um segundo, você tem então a carga sobre o tempo. Você pode pensar também aquela corrente infinitesimal. Tá? Então, esse é o conceito de corrente elétrica. Então, significa que carga é corrente vezes segundo, né? Coulomb é ampere vezes segundo, beleza? Que é a unidade de carga elétrica, quantidade de carga é coulombs. Lembrar que também 96.485 coulombs é um farad de carga, também é outro conceito que você não deve esquecer, beleza? Um farad de carga equivale a um mol de carga, né? Um farad qualquer de carga equivale, então, àquele valor de 6,022 ou 1023 elétrons, né? Tá bom? São conceitos bem difíceis, não deve esquecer. Já falando sobre isso, né, os compostos geralmente eletrônicos que envolvem corrente elétrica, eles obedecem, em geral, a lei de Ohm, ou seja, o potencial é RI ou IR. E os iônicos, no caso de soluções, né, quando você tem na solução não migração de elétrons, mas sim de íons sobre um campo elétrico, né, cátodo e anodo, você tem então migração de íons, né? Somente no conteúdo metálico que você tem a condução de elétron, a parte metálica, né, ou na parte condutora, vamos dizer assim, que pode ser tanto metal como óxidos inorgânicos, polímeros condutores. Pessoal, no caso de compostos iônicos, a lei de Ohm geralmente é satisfeita para concentrações baixas, né, dessas soluções, né? E, desculpa, concentrações baixas não, pode ser até concentrações altas, mas com valores baixos de corrente. Okay? Ou seja, na verdade, a concentração também vai estar linkada com o valor de corrente. Pois se você tem alta concentração de íons, você vai ter quase um curso-circuito, vai ter alto valor de corrente. Se você tem baixa concentração de íons na solução, você automaticamente a resistência aumenta, a condutividade diminui e, por consequência, a corrente também diminui. Ok? Em soluções iônicas, você vai ter outros fenômenos, a exemplo de sobrevoltagem, que é o nome já está falando, um excesso, uma necessidade maior de voltagem para poder acontecer algo de forma cinética. Ou seja, se você tem uma migração iônica ali, uma certa concentração, né, se você vai aumentando demais a concentração, né,
você começa a não satisfazer a lei de Ohm, porque vai haver um fenômeno chamado sobrevoltagem, que é um excedente de voltagem para aquela reação acontecer de forma favorável, né, cineticamente favorável. Isso acontece muito quando tem evolução de gás num eletrodo, porque o gás, quando se prende ao eletrodo, ele dificulta o trânsito de elétrons para uma espécie oxidada, para reduzir essa espécie oxidada, né? Exemplo, ferro 3 para ferro 2, ou ferro 2 para ferro 0. Então, esse excesso de potencial natural, ou que você aplica para poder cineticamente favorecer uma reação química, é dita como sobrevoltagem. É um fenômeno que vai ser muito importante nas técnicas voltamétricas, que nós vamos abordar daqui a umas 2 semanas. O sistema eletroquímico é um sistema heterogêneo, onde existe um diferente potencial entre as duas fases. Então, aqui vocês estudam isso em qualitativo, certamente já estudaram, né? Em qualitativa, e também em química geral, né? Como se monta uma pilha eletroquímica. Então, aqui está um exemplo. Olha, pessoal, cobre, o metal cobre é um agente redutor ou um agente oxidante, em geral? Vocês estudam isso, agente redutor. Você lembra? O que é agente redutor? Vai reduzir o outro. O outro, né? Dê um exemplo, 3 exemplos de agente redutor. Se ele reduz alguém, ele se oxida facilmente, não é isso? Isso. Então, dá exemplo, por exemplo, de elementos químicos, metais, que são facilmente oxidáveis, né? E, por consequência, eles reduzem alguém, um low train. O cobre, o ferro. Não, cobre não, fala. Ferro, sim. Ferro, ele é facilmente oxidável, tanto que o oxigênio... É verdade, porque o cobre ele é usado até para impedir a oxidação do ferro, né? Exato. Então, olha bem, quais elementos na tabela lá da EUPACS? Lembre-se que tem hidrogênio como potencial 0 volts, por Convenção Internacional de 1959, lá do EUPAC. Todos os potenciais dados para aqueles livros, eles são colocados como redução. Uma espécie, no estado de ação maior, recebe elétrons e se reduz, beleza? A convenção foi todas as tabelas escritas assim. Então, aqueles metais que têm potencial de redução, né? Vamos raciocinar. Se ele é um agente redutor, se o metal é um agente redutor, exemplo, zinco. O zinco é capaz de reduzir a uma outra espécie. E facilmente o zinco se oxida, não é isso? É isso? Então, conclusão. Aqueles espécies ou metais que têm potencial de redução negativo é porque eles vão ter potencial de oxidação positivo, concorda? Então, eles são facilmente oxidáveis. Então, se você pegar o potencial de redução do íon prata, se não me engano, é 0,79 volts, por aí. Tem que ver de cabeça, eu sempre esqueço. Eu podia abrir aqui a tabela do meu... Mas eu vou sair daqui se eu abrir. Eu tenho minha apostila de qualitativo, tem a porção de tabelas lá. Ou pega qualquer livro aqui rapidinho. Deixa eu pegar um livro aqui. Peguei um livro de show de química aqui, está bem próximo aqui. Pronto, já peguei aqui. Aqui hidrogênio é 0 volts. Então, a prata é 0,8, é 0,79 mesmo que eu falei. Né? Então, o íon prata, quando ele se reduz, você tem mais 0,8 volts. Mas, se ele oxida, é menos 0,8 volts. Tudo bem? Então, o potencial de redução, né, do íon prata mais, recebendo elétron, gerando prata zero, é 0,799, que dá aproximadamente 0,8 volts. Então, vamos dizer o seguinte, então o íon prata, né, ele facilmente tem um potencial de redução altamente favorável, tá bom? Então eu pergunto, a prata é um agente oxidante bom, um ótimo agente oxidante ou um agente redutor? Agente redutor. Vamos raciocinar outra vez, vamos lá. O que é um agente redutor? É um agente que reduz alguém.
e facilmente se oxida. Aí te pergunto, a prata, 0, metal prata, ele se oxida facilmente? A prata é metal nobre? Você tem espelho de prata? Ele é metal nobre? O que é ser nobre? Nobre é que não reage com oxigênio, que não sofre fácil oxidação. A prata é um metal nobre, beleza? Como o ouro também, como a platina, né? Tem vários metais que eles não conseguem se oxidar facilmente. É muito difícil oxidar ele, tá bom? Ele continua como metal. Então, se o metal não consegue se oxidar facilmente, ele não é um agente redutor. Ele é um agente oxidante, nesse caso. Entendeu? Então, aí você vai pensar o seguinte. O prata 0, ele não se oxida facilmente. Ele tem um baixo potencial de oxidação. Significa que o cátion dele tem um alto potencial de redução. Se você falar assim que o íon prata facilmente se reduz, né, o íon prata é um agente oxidante, porque está oxidando alguém. Ele se reduz para oxidar alguém. É o exemplo aqui, ó. O íon prata facilmente se reduz, o potencial de redução do íon prata é mais 0,8 volts, 0,799. Potencial de redução do íon prata mais. Okay? E qual é o potencial de redução do cobre 2+ para cobre 0? É 34 volts. O íon cobre 2+, ele tem um potencial, vou pegar aqui, cobre para cobre do 0, 0,34 volts. Potencial de redução do íon cobre 2+ para o íon cobre 0 é mais 0,34 volts. Nesse caso, quem vai se reduzir? O íon prata mais ou o íon cobre 2+? Se for comparar os dois. Um tem 0,8 volts, potencial de redução, que é a prata, e o outro tem 0,34. Quem é maior potencial de redução? A prata, certo, pessoal? Certo. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque aqui eu não tenho como escrever nada, tá? Aqui tem aqui, ó. Aqui, ó, tem aqui, no caso, tá como, aqui já está invertido o copo. O potencial de redução da prata é favorável, né? Ele tem 0,8 volts. O potencial de redução do cobre, ele é favorável, seria mais 0,34 volts. Como o íon prata tem potencial de redução maior do que o íon cobre 2+, o cúprico, então a reação do cubo vai ser invertida. Quem vai, na verdade, oxidar vai ser o cobre 0 para íon cobre 2+. Vai ficar com potencial menos 0,34 volts. Por quê? Porque o outro suplanta, né? A prata, ele sendo o potencial de redução maior, ele vai reduzir, forçando a oxidação, né, do cobre 0. Mas isso não é natural. Né? O que você esperaria é que a redução, a oxidação do cobre 0 é desfavorável. Menos 0,34. Ela só acontece porque tem alguém mais forte, né, do que ele, forçando sua oxidação. Quais são os metais que você considera realmente agentes redutores? São aqueles que são facilmente oxidáveis. São os metais ativos, né, como alumínio, ferro, magnésio, sódio, potássio, todo o grupo da coluna 1, da coluna 2, né, eles são metais altamente eletropositivos, facilmente perdem elétrons, são muito reativos. Então, nesse caso, são metais chamados redutores. Por quê? Porque eles facilmente se oxidam e reduzem alguém. Eles reduzem uma outra espécie lá, outro cara, mas eles reduzem alguém para se oxidar, eles facilmente oxidam. Então, na tabela lá deu par, todos aqueles metais que têm potenciais negativos, ou seja, o que significa que tem potenciais negativos? Eles são, o íon dele é desfavorável para reduzir, mas o metal é favorável para se oxidar, o inverso é favorável. Então, do ponto de vista de potencial de oxi-redução, lá na tabela do par, você vai falar o seguinte: potencial de redução do íon cobre, né? Potencial de redução do cobre, não, do zinco. O zinco, se não me engano, deixa eu pegar aqui o zinco, é 0,8 também, deixa eu ver. Vamos pegar o zinco. É 0,76 volts. Então, o potencial de oxidação do zinco para zinco 2+, é mais 0,76 volts. E o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. Ou seja, o íon zinco 2+, reduzindo para zinco 0 é menos 0,76. O que é favorável é a oxidação do zinco
0 para zinco 2+, que é mais E76. Tá? Então, se ele oxida facilmente, mais E76 significa que é um forte agente redutor. Então, por exemplo, em casco de navio, em peça metálica, você coloca barras de magnésio, porque ele funciona como eletrodo de sacrifício. Como o magnésio facilmente ele se oxida, né, ele no processo de uma pilha eletroquímica, em vez de o metal, ferro, lá do aço, né, do casco do navio, a peça metálica lá do cais, se oxidar com o oxigênio dissolvido em água ou do ar, né, quem vai se oxidar vai ser o magnésio. Ele funciona como eletrodo de sacrifício, tá bom? Então, esses conceitos de oxidação, vocês já estudaram, certamente, lá nos alfarrábios da química, lá em ensino médio, né, em quali. Tá? Então, vocês têm que saber interpretar bem esses potenciais de redução, né? Pensar sempre assim, que o diferente potencial é o maior menos o menor. Você pega o potencial de redução maior menos o menor, tá bom? Então, aqui você, no fio elétrico, você tem condução de elétrons e nas soluções, condução de íons, ok? Aqui nesse exemplo tem uma ponte salina, um tubo contendo um cloreto de potássio, um eletrólito, para poder manter a eletroneutralidade das soluções. Porque se há nesse exemplo aqui do cobre, pessoal, voltando aqui, ó, pessoal, o cobre, ele gostaria de se reduzir, né? O potencial de redução do cobre 2+ para o cobre 0 é mais 0,34 volts. Contudo, o potencial de redução da prata mais 1 para a prata 0 é mais 0,8 volts. Com o potencial de redução da prata é muito maior do que do cobre, ele vai forçar que a semi-reação do cobre se inverta. Ele vai forçar que o cobre se oxide, né? O cobre não gosta de se oxidar, né? O potencial desfavorável é menos 34 volts. Contudo, diante de um valor positivo, a diferença potencial vai ser positiva, ou seja, vai ser espontâneo, né? Lembrar que ΔG é menos NF ΔE, okay? Em termos de termodinâmica. Significa que se o potencial é positivo, a variação da energia livre de Gibbs é negativa, e isso é um processo espontâneo. Isso também são conceitos que aprenderam lá atrás em qualitativo. Deveria ter aprendido, caso não tenha aprendido, né? Mas vamos continuar. Tá bem claro aí, pessoal? Então, se você colocar os nitrato de prata em um bastão de cobre, você vai formar a árvore de prata, né? Chamada árvore de prata. Ele vai formar uma porção de estruturas, né, especulares, bonitas, brilhantes, chamada árvore de prata. A árvore de chumbo é chamada árvore Saturno, que é uma coisa antiga, né, que é usado, já é conhecida há mais de séculos, né, ela é usada para um brinquedo, vamos dizer assim, né, a árvore Saturno e a árvore de prata. Vamos continuar. Pessoal, então, nesse exemplo aqui, do caso da prata, você tem, então, a oxidação da prata, ok? Ele sai da parte metálica e se oxida, e você tem a aproximação de sulfato, né, aqui na superfície do eletrodo. Quando, então, o cobre se oxida, desses elétrons para o fio elétrico. Então, vem aqui, ó, subindo o elétron, passa aqui na carga e vem para cá. Então, na pilha, quem oxida é o polo negativo. É o caso da pilha seca de zinco, aquela camisa de baixo é de zinco, né, que é depois enclausurar por uma parte de aço, ele é muito mole o zinco, né? Então, aquela capa, aquele anodo de zinco, ele está em contato com a bundinha lá, a parte inferior de aço, para poder ser o polo negativo da pilha, embaixo, né? Polo negativo, ok? E lá em cima tem o polo positivo, que aí é um bastão de grafite, pilha seca, eu estou falando, tá, pessoal? Porque a pilha alcalina já tem uma química diferente. Lá em cima você tem, então, um bastão de grafite, né? E uma pasta de cloreto de amônio, né? Com óxido de manganês envolvendo aquele grafite, e com isso você tem um sistema anódico, que é a oxidação do zinco, e um sistema catódico, que é a redução de óxido de manganês, formando manganês 2+, no meio contendo cloreto de amônio. Pessoal, vamos lá. No catodo, aqui é o catodo, né? Não, desculpa, aqui está sendo o anodo, aqui é o anodo, polo negativo. Então, ele está jogando fluxo de elétrons para fora, e esses elétrons eles vão forçar a redução das peças aqui na outra semi-reação, que no caso vai ser o íon prata mais. Então, prata mais recebendo esse elétron, nesse eletrodo, forma prata 0, né? E você tem um fluxo de nitrato para a ponte salina, para manter a eletroneutralidade, ok? Tudo bem, pessoal? Se
se some uma carga positiva, tem que sumir uma carga negativa. Então, ele adentra-se na ponte salina. Ou mutases mutantes, você pode considerar que esse eletrólito no porto cloreto de potássio, ele há uma contracarga, ou seja, se uma prata mais e vai para o eletrodo, vem um potássio mais para cá, aqui, para a solução, para manter a eletroneutralidade da solução. Porque se não tivesse eletroneutralidade, você iria gerar um capacitor a um ponto que pararia de haver a condução eletrolítica, já que você formou duas placas carregadas. Formaria tipo um capacitor, né? Pessoal, no processo de pilha, né, qualquer que seja, você tem, então, um potencial inicial, dado pelas concentrações iniciais, dependendo da concentração das suas espécies. Se você tiver, então, mol por litro de nitrato de prata e mol por litro de cobre 2+, a diferença potencial, se você calcular lá pela equação de Ness, também já estudaram isso, será 4,62 volts. À medida que o tempo passa, esse potencial vai caindo, até chegar no equilíbrio químico. No equilíbrio químico, você tem, então, a constante de equilíbrio, que nesse exemplo aqui lá, aplicado ao Lesch-Tellier, né, a equação lei de ação de massa, você vai ter cobre dividido por prata ao quadrado. Então, se olhar essa equação aqui, ó, as duas espécies aquosa é o íon cobre 2+, e a prata mais. Tanto a prata sólida como o cobre sólido, a atividade deles é unitária, né? Você não entra na equação química. Espero que vocês estudaram a atividade, pessoal, sejam sinceros. Quem não estudou a atividade, fala, por favor. Professor, eu não estudei, não. Eu também não. Uau, vocês estão... Mas você estuda atividade em qualitativa. E também química... Você físico-química estudaram ainda não? Não. Vamos fazer o seguinte. Se alguém quiser aprender esses conceitos lá de atividade, que é muito importante, eu abro minha apostila qualitativa, posso até enviar para vocês. Eu só tenho que localizar a apostila que eu praticamente melhorei, ainda está precisando se melhorar mais ainda, no último semestre. Só que eu perdi, na verdade, me furtaram minha bolsa, né? Quebraram o vidro do meu carro há uns 2 meses atrás, e tudo que eu tinha criado nesses 7 últimos meses, foi perdido. Eu, infelizmente, não tinha feito a cópia no HD, e eu perdi. Mas, de qualquer forma, eu tenho essa apostila enviada por internet. Eu vou pegar essa apostila, posso enviar para vocês ainda hoje, e vocês podem dar uma olhadinha, mas se vocês quiserem ter uma aula complementar, tipo quarta-feira ou qualquer outro horário, vocês queiram, da semana, vocês me avisem. Professor, eu quero uma revisão de equilíbrio químico. Nós não aprendemos direito esse negócio, não. Nem vou perguntar, por questão de ética, qual foi o professor de vocês em qualitativa. Mas ele deveria ter ensinado muito bem o conceito de atividade para vocês, porcione, tudo isso, pois é a base do equilíbrio químico, tá bom? Mas deixa para lá. Mas nada é tarde para aprender, nunca é tarde para aprender, então, se caso vocês queiram ter uma aula de reforço, que não segunda nem quarta, que é a aula normal de análise mental, eu posso dar, tá bom? Vocês são só 5 alunos, que a gente pode montar um dia extra aí, né, e dar uma revisão sobre esse conceito de atividade. Mas, pessoal, só para resumir, a atividade, ele é dada por concentração vezes um coeficiente de atividade, F, né, que corrige essa concentração. A atividade é o seguinte, você, quando está fazendo equilíbrio químico, na verdade, quem está participando do equilíbrio químico não é a concentração efetiva dos I, mas sim a atividade deles. Da mesma forma que, se vocês vão fazer uma prova numa sala de aula, se vocês tiverem 5 pessoas numa sala, bem distante um do outro, com silêncio total, só passarinho, né, cantando, com certeza vocês vão ter uma concentração melhor para fazer a prova do que se naquela mesma sala tiver 5 alunos, mas de repente entra uma porção de gente trombando um com o outro, fazendo barulho, algazarra. Vai tirar a concentração de vocês. Embora sejam 5 pessoas capazes de fazer a prova, são só 5 elementos que participam do equilíbrio químico, mas eles são influenciados pelas vizinhanças, porque por efeitos físicos ou químicos, né, formando reações competitivas ou processos físicos que atrapalham a eficiência de vocês. Então, a conceito de atividade é exatamente isso. Né? Você considera que a atividade do aluno é um coeficiente de atividade vezes a concentração. Se ele está a todo vapor, com saúde, né, estudou, tal, tranquilo, tudo maravilha, está feliz que ganhou na loteria ontem, ele vai fazer uma prova maravilhosa. Mas se aquele aluno perdeu o pai e a mãe, alguém, um familiar faleceu um dia anterior,
ou ele está doente, ou aconteceu uma desgraça na vida dele, com certeza ele não vai fazer a prova correta, boa. Então, a eficiência dele, aquele dia, o coeficiente de atividade dele pode estar 0,8, 80%, 0,7, 0,1, 10% de eficiência. Então, atividade é um conceito que corrige a efetiva concentração de uma espécie participando de aquele químico. Está bem claro isso? Sim. Sim. E existe uma equação, quem estudou isso foi o Debye e Hickel. Né? Debye e Hickel são dois cientistas, né? Lá para 1915, 20, por aí, e o Hickel, né? Debye e Hickel, acho que são dois cientistas. Um deles, acho que é o Hickel, ele ganhou o prêmio Nobel em 1923, se não me engano, pela teoria, né? Debye e Hickel. Ou é a mesma pessoa? Agora esqueci, deve ser a mesma pessoa. Minha apostila comenta sobre isso. Tá. Pessoal, tudo que nós vamos falar em termos de condição de equilíbrio, a gente vai aproximar como concentração mol por litro. Concentração colchete significa mássico. É a quantidade de mols de um íon, de uma molécula dissolvida, por 1 litro de solução. Tá bem claro? Então, você tem que colocar aqui mol por litro ou molar. Mas, realmente, o que assim, que na prática realmente existe e reage, não é a concentração molar, mas sim a atividade, tá bom? Então, quando você escrever uma equação de equilíbrio químico, como está escrito aqui, ó, exemplo do cobre, é a atividade de um cobre dividido pela atividade da prata ao quadrado, porque na lei de ação de massa, você tem dois íons prata. Então, quando você joga na lei de ação de massa, você coloca aqui a concentração desse íon ao quadrado, já que o índice de decremento é 2, tá bom? Então, a gente, do ponto de vista termodinâmico, você deveria escrever atividade, mas do ponto de vista de aproximado, você escreve de concentração mol por litro, tá bom? Não esqueçam disso. Pessoal, já são 2h03. Vocês vão ter aula agora ou vocês podem continuar um pouquinho mais? A gente tem aula agora. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu vou continuar esse assunto, então, na próxima segunda-feira, exatamente 13h, 13h, tá bom? Infelizmente, eu vou material para vocês. Vocês acharam que tinham já estudado da Rosane, mas, infelizmente, você podia me avisado antes, né? Porque, quem sabe, dava tempo ainda de eu acertar o problema. Mas não tem problema, não. A gente continua, então, na próxima segunda-feira, com um finalzinho desse material, que eu preciso falar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Não é muita coisa, não, tá? E depois entrar na parte de potenciometria. Tentam revisar aí com os livros que vocês têm, com o material da internet, essa introdução à eletroquímica para a gente adiantar a nossa vida, tá bom? Até lá, então. E quarta-feira, ou qualquer outro dia, se vocês quiserem, a Manuela tem meu celular, manda uma mensagem para mim, ou professor, tem como a gente, então, se reunir uma horinha para você esclarecer um pouquinho sobre esse conceito de atividade e outros ligados àquele químico? Tá bom? Eu posso, então, estar ajudando você nesse sentido. Valeu. Tá bom, professor. Obrigada. Valeu, boa tarde. Tchau, Tchau, professor. até segunda. Até a próxima. Tchau, tchau.